Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 26 de agosto do ano da graça de 2021. Voltando ao assunto que temos meditado sobre gratidão e tendo sempre em mente o texto de Colossenses capítulo 3, no qual, de uma forma muito clara, o apóstolo Paulo nos deixa presente aquilo que é inseparável, que é em toda a nossa identidade, em toda a nossa relação com Deus, a presença e a manifestação da gratidão, e como ela depois se manifesta nas mais diversas áreas da nossa vida, porque ele de facto faz incluir e revela essa gratidão nas diversas áreas da nossa adoração, do nosso serviço. E isso leva-nos a compreender a importância da gratidão, de facto, em diversas áreas. Algumas dessas áreas, na palavra, nós encontramos implícito e não explícito essa presença. Mas creio que não será difícil de compreender de que está inerente a essas respostas e essas reações e essas experiências da gratidão. Ontem, no nosso tempo de estudo bíblico aqui no templo, o irmão Fernando Coelho lembrava-nos a importância da gratidão na oração. E é interessante porque o apóstolo Paulo, num texto que nós também já aqui lembramos da primeira carta aos Tessalonicenses, na parte final da carta, quando faz uma série de recomendações, ele associa em frases muito curtas, de uma forma muito clara. Versículo 16: regozijai-vos sempre, portanto, tendo alegria, orai sem cessar e em tudo dai graças. Três sentenças nos versículos 16, 17 e 18, umas associadas às outras. E, portanto, podemos perceber aqui de uma forma clara a proximidade e a intimidade que existe entre a oração e a gratidão. Há um texto que eu creio que podemos considerá-lo nesta perspectiva e no qual implicitamente a gratidão está lá presente e que associa a um aspecto interessante que tem a ver com o nosso serviço. Sem de forma alguma confundir, e certamente iremos falar sobre isso, confundir a nossa resposta de gratidão com a necessidade de fazer alguma coisa pela graça que recebemos, sem fazer essa confusão, mas percebendo que a gratidão, obviamente, está presente na nossa resposta às manifestações de graça de Deus na nossa vida. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, dois versículos muito pequeninos, creio que temos-o em mente, e que se referem à sogra de Pedro. Diz o texto: deixando ele a sinagoga, Jesus, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e ela a deixou, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Eu não confundo, obviamente não está explícita a gratidão aqui, mas sou capaz de me pôr no lugar da sogra de Pedro e compreender como a gratidão estaria presente e moldava o coração para servir naquela hora. Há um outro aspecto, amados, enquanto refletia sobre este assunto, que me veio à mente e que é mais um aspecto implícito. João capítulo 9 registra-nos um texto e um momento muito particular da vida do Senhor Jesus Cristo. Um episódio que
nos lembramos, o Senhor Jesus ia a passar com os discípulos, estava um cego no caminho, mendigando, pedindo. Há aquela troca aqueles argumentos entre Jesus e os discípulos. Eles perguntaram, então, mas porquê é que ele é cego? Quem é que pecou? E o Senhor Jesus, de uma forma muito clara, diz que ninguém pecou. Esta circunstância dele é para que se manifeste nele as obras de Deus. E depois há neste contexto, esta declaração absolutamente central do Senhor Jesus: eu sou a luz do mundo, associando esta intervenção na vida deste homem, em que o Senhor Jesus restitui a visão a este homem. O cego vai ser questionado sobre tudo o que aconteceu. E o que eu achei interessante é que a gratidão implícita em tudo o que aconteceu na vida deste homem, que não nos é difícil de compreender. Alguém que era cego, de repente vê, obviamente, e naturalmente deverá ter um sentimento de gratidão por quem o abençoou desta forma, embora nós já percebemos por outros momentos e outros episódios que nem sempre assim acontece, mas neste caso, a gratidão presente no coração deste homem cego, e agora curado, é essencial para o processo de identificação de quem Jesus é, da sua condição e também do seu processo de salvação, porque este texto é um texto muito interessante sobre esse processo. Ele é curado, ele é questionado pelos fariseus sobre quem era aquele homem, e ele diz, vocês estão a dizer que ele é pecador, eu não sei se ele é pecador, há uma coisa que eu sei, eu era cego e agora vejo. E, portanto, esta manifestação de gratidão presente nestas palavras, eu creio que é essencial. Mas depois ele, naquele processo todo, em que envolve também os pais deste homem, ele... mantendo a sua integridade em relação e a sua gratidão ao Senhor Jesus, ele é expulso da presença dos fariseus. Isso é claro. O versículo 33 diz: se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. E, portanto, a compreensão de quem Cristo é e da intervenção de Cristo na vida deste homem está, para mim, claramente associada a um sentimento de gratidão por aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Mas as coisas não pararam por aí, porque nessa sequência há, para mim, aquele que é o momento mais importante desta história e da vida daquele homem. O versículo 35, ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aqui, neste momento, começa então uma outra fase, a fase mais importante da vida deste homem no encontro com Cristo. E o versículo 36, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo, aquele que te abençoou. Então ele afirmou: sim, eu creio. E o adorou. É tão interessante como neste processo, este sentimento de gratidão, que por um lado deu discernimento a este homem, por outro lado também faz parte do processo de encontro com Jesus Salvador. Esta gratidão faz esse papel e essa intervenção absolutamente essencial. Mesmo para aqueles que ainda não são de Cristo, compreender e ter um sentimento de reconhecimento por aquilo que o Senhor Jesus já fez na sua vida é essencial para este processo de encontrar Cristo Salvador, aquele que dá uma nova vida. E certamente muitos de nós conseguimos encontrar na nossa experiência também esse processo.
Amados, a gratidão é tão importante, ela faz presente e molda o nosso coração para o serviço, ela é essencial no nosso processo de salvação, ela é essencial na nossa adoração e na nossa oração. Ah, creio que vale a pena continuarmos a meditar seriamente sobre este assunto e a interiorizá-lo no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um dia muito abençoado e repleto da sua presença e manifestação. Um forte abraço para todos. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.